Então, alunos do Biomed, nosso assunto agora vem a ser sangue, a parte inicial de sangue, né? Sangue e as hemácias, os glóbulos vermelhos. Vamos lá então. Partiu! Laboratório, uma lâmina de vidro transparente usada em microscopia. Vamos pingar gotas de sangue. Outra lâmina, esfrega o sangue ali em cima, é o chamado esfregaço. Sério, técnica do esfregaço é o nome. Então o que vai acontecer? Vamos observar o sangue ao microscópio. Vamos encontrar as nossas hemácias, os glóbulos vermelhos, as plaquetinhas e os glóbulos brancos ou leucócitos, né? Vamos encontrar também bastante quantidade de líquido. É um tal de plasma. Sangue é um tipo de tecido conjuntivo. Origem mesodérmica lá da fase embrionária. Origem mesodérmica, função de nutrição, sustentação, em termos de nutrientes, né? E bastante matriz. É um tipo de tecido conjuntivo também. Então, tem bastante matriz. Ah, professor, é que no caso do sangue, a matriz recebe o nome especial de plasma. No caso do tecido sanguíneo, pessoal, a matriz ela é líquida e é chamada especialmente de plasma sanguíneo. Então, qual é a composição do nosso sangue? O nosso sangue é composto pelos elementos figurados, hemácias, leucócitos e plaquetas, e pelo plasma. Welder, por que falar em elementos figurados? Por que não falar assim, o sangue é composto por células e plasma? É que a gente vê na aula de plaquetas e coagulação que as plaquetas, na verdade, não são células. Aula depois específica de plaquetas. Plaqueta é um pedaço de citoplasma de células da medula óssea. Então, já que plaqueta não é célula, a expressão mais correta, mais abrangente, é falarmos em elementos figurados, tá? E o plasma? Qual a composição, gente, do tal do plasma sanguíneo? Esse líquido entre os elementos figurados. 90% do plasma são de água. Está explicado, então, por que o sangue é um tecido líquido. O sangue é um tecido líquido porque 90% da matriz do material intercelular são de água. 7% do plasma são de proteínas. Gente, proteínas. Detalhe importante, nós temos muitas proteínas diferentes circulando pelo nosso sangue. Dezenas de proteínas diferentes. Dessas muitas proteínas, 3 merecem destaque. Uma tal de albumina, um tal de fibrinogênio e os anticorpos. Anticorpos ou imunoglobulinas, né? Principais proteínas do plasma sanguíneo. Anticorpos a gente estuda na aula de leucócitos. Leucócitos, anticorpos, imunidade, soro e vacina. Aula específica depois. Fibrinogênio tem a ver com a formação do coágulo. Fibrinogênio, plaquetas, aula específica depois, também a respeito, né, lá da coagulação, tá? Plaquetas. Albumina. Albumina, galera, a gente já comentou sobre ela lá em sistema circulatório. Não sei se você lembra muito bem. Uma breve recordação. Essa tal de albumina é aquela proteína hidrófila. Proteína que tem afinidade por água. Lembra? A albumina, ela retém bastante moléculas de água. Lembrar que essa tal de albumina, ela confere pressão osmótica ao nosso sangue. Tá lembrando? Responsável pela nossa pressão osmótica.
PO, pressão osmótica ao sangue. A albumina, ela é fabricada pelo fígado. O fígado é o órgão que produz e manda albumina para o nosso sangue. A albumina é aquela proteína que, por osmose, quer reter água, segurar água na circulação. Lembrar de sistema circulatório, repito, a gente viu lá em anatomia que no início do capilar, a pressão hidrostática supera a pressão osmótica e extravasa líquido tissular ou intersticial, né, circulatório. No final dos capilares, a pressão osmótica passa a ser maior que a hidrostática. No final dos capilares, muita albumina concentrada, por osmose puxando água, líquido tissular, de volta para a circulação, não é isso? Um pouco vai para a circulação linfática, mas a maior parte volta para a própria circulação sanguínea. Então, lembrar que essa tal de albumina, ela é importante para conferir pressão osmótica ao nosso sangue. Então, vamos lembrar, e se uma pessoa tiver uma alimentação pobre em proteínas? Desnutrição proteica crônica. Meses e meses e meses, uma dieta pobre em proteínas. Tem fubá, tem arroz, tem carboidratos. Mas cadê a carne, cadê a proteína que é mais cara? Então, quer dizer que com o passar do tempo, menos albumina vai ser fabricada pelo fígado. Cadê os aminoácidos para o fígado fabricar a albumina do próprio corpo? Então, menos albumina no sangue, a consequência é que vai haver redução da pressão osmótica do sangue. Então, quer dizer que o líquido tissular que extravasa no início dos capilares começa a acumular fora da circulação. No final dos capilares, como tem menos albumina, menos líquido, por osmose, vai ser puxado de volta para o sangue. Então, a consequência vai ser o acúmulo de líquido no meio, no espaço extravascular. Esse líquido ele fica acumulando onde, por exemplo? No abdômen, entre os órgãos, entre as vísceras do abdômen. Lembra disso? Em algumas regiões da África, algumas regiões africanas, aquelas crianças extremamente desnutridas, em termos de proteínas, tá? Repito, falta de proteínas. Algumas crianças desnutridas, com aquele abdômen inchadão, braços e pernas finos, secos, caquéticos, o abdômen estufado, dilatado. Não é verminose, não. É líquido que escapou da circulação e não foi puxado de volta. É acúmulo de líquido tissular. E qual o nome da doença? A doença é um tal de Kwashiorkor. Kwashiorkor, que já caiu em vestibulares. Kwashiorkor. A fome que atinge o filho mais velho quando nasce seu irmãozinho. Em dialetos africanos, é o que a palavra significa, a fome do mais velho. É que nasceu o irmãozinho, e a mãe agora vai dar o peito, o mamar, para o nenenzinho. O filho mais velho ficou sem a sua única fonte de proteínas, que era o leite materno. E com o passar dos meses, vai sofrendo este processo aqui. É um tal de Kwashiorkor. Para você lembrar a importância da albumina para manter a pressão osmótica do sangue. Tranquilo? Bom, jovens, para a gente encerrar então essa apresentação geral do sangue, um detalhe. Vamos colocar o sangue num tubo de ensaio? Oi?
Vamos colocar sangue num tubo de ensaio. Um tubo de ensaio, graduado, milimetrado. Todo graduado, milimetrado, marcações no vidro. E ali dentro, nós vamos então colocar um pouquinho de anticoagulante. Vamos pingar gotinhas de anticoagulante. Uma tal de heparina, lembra dela? Heparina, por exemplo. Vamos colocar esse sangue no tubo de ensaio contendo o anticoagulante e vamos colocar no aparelho chamado de centrifugador ou centrífuga. 8.000, 10.000, 12.000 rotações por minuto. Após a centrifugação, vamos ver o seguinte. A massa vermelha agora restrita ao fundo. Massa vermelha restrita ao fundo. É o quê? São os elementos figurados. Elementos figurados. As hemácias, leucócitos e plaquetas foram lá para o fundo, ficaram precipitados, sedimentados no fundão do tubo de ensaio, beleza? E sobre essa massa vermelha, vamos encontrar aqui um líquido amarelo, pálido, quase translúcido, quase transparente. Você espremendo uma espinha, ploft, o pus bate no espelho do banheiro, não é mesmo? Sei como é que é. Aí onde tinha uma espinha, o sangue começa a escorrer. Já já o sangue coagula. Plaquetas, fibrinogênio. Aí depois que o sangue coagula, já viu aquela bolinha, uma bolinha de uma aguinha meio amarelinha? Ou então do ralado também no braço, no joelho? Aquele líquido amarelo que fica minando? Aquele ali é o aspecto do plasma sanguíneo, tá? Líquido amarelo pálido, quase translúcido, quase transparente. Então, amigos, lembra que o tubo de ensaio é graduado, milimetrado? Usando o tubo de ensaio, vamos ver o seguinte, elementos figurados correspondem a 45% do volume sanguíneo e o plasma 55%. De cada 100 ml de sangue, 45 são de elementos figurados, 55% são de plasma. Vamos supor que a pessoa esteja com anemia, por exemplo, por falta de hemácias, redução do número de hemácias. Não vai estar em 45, né? Vai estar em 43, 42%, vai estar reduzido. Uma pessoa desidratada, alguém durante dias bebendo pouca água, no desidratado, o plasma não vai estar em 55%, vai estar em 53%, 52%. De acordo com a doença, você vai ter uma contração do plasma ou uma contração do percentual de elementos figurados. Tranquilo? Então essa foi a apresentação geral do sangue, sua composição. Agora, nós vamos falar a respeito das hemácias. Estudo dos elementos figurados. Estudo dos elementos figurados do sangue. Começando pelas hemácias. Elas também são chamadas de eritrócitos. Hemácias ou eritrócitos. Glóbulos vermelhos. Gente, eritrócito. Cito é célula. Eritro quer dizer vermelho. Célula vermelha. Comunista? Não, hemácia. Eritrócito. Engraçado que, apesar das hemácias serem chamadas de glóbulos vermelhos, na verdade elas não são redondas, não. Hemácias são células discoides. São células discoides. Achatadas como um disco. Bicôncavas. Aí, gente, concavidade nas duas faces. Aliás,
Gostei dessa hemácia não. Vou fazer uma mais bonitinha, mais caprichadinha para vos mexer. Ah, essa aqui ficou melhorzinha, ó. Lembra do exame de esfregaço, o tal do esfregaço, comecinho da aula? Ó, quando se faz o esfregaço, sabe o que acontece? Ao microscópio, você vai ver algumas hemácias assim, com aspecto redondo. Outras você vai ver assim, achatadas. Qual o detalhe? É que nem uma moeda, ó. É que o mesmo você segurando uma moeda. Moeda de perfil, ó, moeda de perfil, assim. Moeda vista de cima vai parecer redonda, certo? Mesma coisa. No esfregaço, algumas hemácias você vê assim de cima, mas na verdade elas não são redondas. Hemácias são células discoides, bicôncavas e, atenção, bicôncavas e, nos mamíferos, anucleadas. E nos mamíferos, as hemácias são células sem núcleo? Células sem núcleo, anucleadas. Nos mamíferos, repito, insisto, tá? Já vi provinha cobrando esse detalhe aqui. Hemácias, elas não possuem mitocôndrias. As hemácias não têm mitocôndrias? Tem mitocôndria não. Então, lembra da citologia. Que tipo de metabolismo energético elas fazem? Já que não tem mitocôndrias, respiração aeróbia elas não fazem. Tem que ser uma tal de fermentação. Fermentação lática. As mitocôndrias, elas realizam fermentação lática lá no seu citoplasma. Entendeu por que a hemácia é a célula ideal para transportar oxigênio? Ela não tem mitocôndrias, então não gasta O2, só vai levar para as outras células do corpo. Boa samaritana, assim é a tal da hemácia, né? Então, como eu já adiantei, saber que as hemácias são ricas em hemoglobina. Ricas em hemoglobina, portanto, a grande função das hemácias é o transporte de oxigênio. Transporte de O2. Alguns colocam transporte de gases, outros colocam transporte de oxigênio. Se você lembrar de sistema respiratório, anatomia, a maior parte do gás carbônico, 65%, o transporte é na forma de bicarbonato dissolvido no plasma. Do you remember? Então, alguns colocam transporte de oxigênio, outros transporte de gases. De uma forma ou de outra, a afirmativa vai estar certa, né? Gente, o que foi que aconteceu com as mitocôndrias das hemácias? O que foi que aconteceu com as mitocôndrias das hemácias? Então, atenção. Lembrar de onde as hemácias vêm. Hemácias são formadas onde mesmo? As hemácias são produzidas num tal de tecido hematopoético, mieloide, medula óssea vermelha. Tecido hematopoético. Popularmente falamos em medula óssea, no caso vermelha, certo? Galera, dentro das nossas medulas ósseas, agora existem zilhões de células chamadas de eritroblastos. Eritroblastos. Realizando mitoses. Realizando divisões mitóticas. Sucessivas divisões mitóticas. Mitose direto. Enquanto alguns eritroblastos vão realizando sucessivas divisões mitóticas, outros eritroblastos, eles param de dividir.
Alguns eritroblastos param de dividir e vão sofrer um processo de maturação, um processo de amadurecimento. Olha só, o núcleo e as mitocôndrias vão ser eliminados. Caramba! Núcleo mais mitocôndrias vão ser jogados fora? Citologia. Exocitados, para fora da célula. E a célula que era um eritroblasto, nucleado e tudo mais, agora adquire o aspecto discoide, bicôncavo. Agora a célula vai ser chamada de eritrócito ou hemácia. Galera, importante, lembra, nos nossos ossos, osteoblastos viram osteócitos. Nas cartilagens, condroblastos viram condrócitos. Mais uma vez, vamos trocar o sufixo blasto, jovem, pelo sufixo cito, mais maduro. Tranquilo? Este processo aqui, vamos chamar de hematopoiese. Oi? Hematopoiese. Ó, produção do sangue. Produção de um componente do sangue que vem a ser as nossas hemácias, beleza? Hematopoiese. Hematopoiese é a produção dos elementos figurados do sangue. Hematopoiese é isso aí, tá? Gente, importante saber, esse tal de eritrócito, ele vai circular pelo sangue de 3 a 4 meses. Eritrócitos formados na medula óssea, em seguida, são lançados na circulação sanguínea. Vão circular de 3 a 4 meses. 3 a 4 meses de circulação. E depois vão ser removidas da circulação, já te conto como. Informações muito importantes. O processo de multiplicação dos eritroblastos é estimulado por um hormônio chamado de eritropoetina. Opa, como é que é? Existe um hormônio chamado de eritropoetina, EPO, que estimula a proliferação de eritroblastos nas medulas ósseas, ou seja, estimula a produção de glóbulos vermelhos no nosso corpo. Até hormônio para a produção de glóbulos vermelhos. Hemólise. E mais, no processo de amadurecimento, formação das hemácias, há necessidade das vitaminas B12 e B9. Cianocobalamina, ácido fólico. Falta, carência dessas vitaminas vai reduzir a produção de hemácias. Hemácias formadas em menor número e até, talvez, com um formato anormal. As hemácias, ó, elas podem ficar assim, bem grandes. Hemácias grandes, imaturas, aí vai ser uma tal de anemia megaloblástica. Essas coisas podem acontecer, tá? Então, quando a gente diz que a deficiência de vitamina leva à anemia, aí você lembra de vitamina B9 e vitamina B12. E depois, aula, né, específica sobre vitaminas. Aí a citologia, né? Ácido fólico. A falta dela provoca anemia megaloblástica. O feto pode ser formado de maneira incorreta, ausência de encéfalo,
espinha bifurcada, espinha bífida, vitaminas. B12, anemia megaloblástica ou anemia perniciosa, depende de alguns fatores. Enfim, vitaminas cujas deficiências podem levar à anemia. B12 e B9. Maiores detalhes, aula específica sobre vitaminas depois, tá? Welder, então quer dizer que as nossas hemácias são fabricadas na medula óssea? Sim, mas um detalhe, isso hoje no seu corpo, tá? No seu corpo, hoje é assim que funciona. Quando você era um fetinho, aí a paradinha era diferente. Hematopoiese. Hematopoiese começou lá no saco vitelínico. Oi? Início do desenvolvimento embrionário, uma estrutura, um anexo chamado de saco vitelínico, onde foram formadas as primeiras células sanguíneas. Mais detalhes, aula de embriologia depois, tá? Aqui foge o nosso propósito no momento. Saco vitelínico. Depois, produção de células sanguíneas passou a acontecer no fígado. No fígado e no baço. Ah, é? O fígado já foi um órgão hematopoético? Sim. E depois passou a ser nas medulas ósseas vermelhas. Então, ó, da fase fetal até o nascimento, é com você, nascimento, nós tivemos órgãos hematopoéticos diferentes. O seu primeiro tecido hematopoético foi o saco vitelínico no começo da embriogênese. Depois passou para o fígado baço, depois, até hoje, manteve-se na medula óssea vermelha. Tem vestibular que já cobrou isso aqui, é bom você ficar ligado. Mas, gente, essa é a hematopoiese, eritropoiese, no caso, né, produção de eritrócitos. Mas eu coloquei aqui para vocês que as hemácias elas vão circular de 3 a 4 meses, né? O que vai acontecer depois? Depois de 3 ou 4 meses de circulação, a hemácia vai ficando velha. Hemácia velha. Ela vai ser tirada de circulação literalmente. Aqui nós temos a chamada hemocaterese. Hemocaterese é a destruição das hemácias que envelheceram. Ocorre no fígado. Esse tal de fígado que se mete em tudo, né? E professor, na minha vida fetal, o fígado foi um órgão hematopoético. E hoje ele é um órgão que destrói as hemácias velhas. Mudou de lado, né? No fígado e, se necessário, lembrar que tem pessoas que podem perder o baço. Nas pessoas... Ah, perdão, gente, aqui eu troquei as ordens, tá? Troquei as bolas. Ocorre no baço. Ai, que burro! Dá 0 para ele. No baço e, se necessário, agora sim, se necessário, no fígado. Fígado lá, fígado cá. Hoje, no seu corpo, quem vai tirando as hemácias velhas de circulação vem a ser o seu baço. Nas pessoas que perderam o baço, aí o fígado passa a assumir essa função. Trocou de lado, né? Antes era um órgão hematopoético, hoje o fígado, se preciso, pode fazer a tal da hemocaterese, destruição de hemácias velhas. Welder, por quê? Por que a hemácia vai ser destruída? Galera, detalhe,
Lembrar que as hemácias, elas são ricas, pelo menos elas, né? São ricas em quê? São ricas em hemoglobina. Ricas em hemoglobina. Só que tem um detalhe. A hemoglobina que uma hemácia tem, quem foi que fabricou? Foi ela? Não foi ela. Quem fabricou a hemoglobina que a hemácia tem foi o eritroblasto. Peraí, lembra comigo. As hemácias não têm núcleo. Se hemácia não tem núcleo, ela não tem genes. O DNA foi descartado. Quem comanda a síntese proteica vem a ser um gene, um pedacinho de DNA. Então, o que acontece? Dentro de uma hemácia, não tem mais síntese proteica. E você lembra da matéria de citologia, um tal de glicocálix? Revestimento sobre a membrana plasmática. Reconhecimento da célula. É assim que o nosso corpo identifica o próprio do não próprio, do estranho. Como as hemácias não têm mais síntese proteica, porque não tem núcleo, com o passar de 3, 4 meses, o glicocálix ele vai desmanchando. Glicocálix desmancha, proteínas do glicocálix vão desnaturando e o glicocálix não é renovado. Como ele não é renovado, chega um ponto em que a hemácia vai passar a ser considerada um corpo estranho. Lá no baço, macrófagos podem entrar em contato com a hemácia, vão estranhá-la, vão fagocitá-la e destruí-la. Depois de 3, 4 meses de serviços prestados, transportando oxigênio, a hemácia vai ser destruída como se fosse um corpo estranho. Tadinha, cumpriu seu propósito, né? Foi feita para isso. Beleza? É a tal da hemocaterese. Vamos falar de valores agora? Valores. Valor normal, concentração normal de hemácias. Depende. Para as mulheres, a concentração normal fica em torno de 4,5 milhões. 4,5 milhões por milímetro cúbicozinho de sangue. Imagine você, um cubo de 1 milímetro de aresta. 1 milímetro de aresta, mais ou menos, né? Além da imaginação. Aí você coloca nesse cubinho cerca de 4,5 milhões de glóbulos vermelhos, de hemácias. Achou muito? Aí, nos homens, a concentração normal está em torno de 5,5 milhões por milímetro cúbicozinho de sangue. Um cubo de 1 milímetro de aresta, 5 milhões de hemácias. Números além da imaginação. Detalhe, galera, vamos raciocinar. E se por acaso houver uma redução do número de hemácias? Redução do número de eritrócitos. O nome é eritropenia. Sufixo penia. Atenção, o sufixo penia indica redução do número de células. O sufixo citose indica aumento do número de células. Então, eritropenia, redução do número de eritrócitos. Consequência, vê se faz sentido. Consequência, menor oxigenação dos tecidos. A função das hemácias é transportar oxigênio. Menos hemácias no sangue,
menos oxigênio chegando aos tecidos. Gente, o nome é hipóxia. Oi? O nome científico, uma tal de hipóxia ou hipoxia sem o acento. Baixa oxigenação. Hipóxia ou hipoxia, redução do O2 nos tecidos. E você já pensou nas consequências? Sensação de cansaço, sensação de falta de ar, sensação de fraqueza. Nos casos mais graves, faltando O2 no cérebro. Então, vem a tonteira, a visão pode ficar turva, embaçada, a pessoa pode acabar desmaiando. E quando o doutor abaixar aqui ó, a pálpebra inferior, vai ver que a mucosa não está tão vermelhinha quanto deveria. É porque está faltando hemácia, tem menos hemoglobina. Então surge a tal da palidez. Palidez. E se você pensar bem, tudo isso aqui tem um nome. Tem um nome para isso aqui. Anemia. Anemia. Então, basicão para um vestibulando, saber que a redução do número de hemácias na circulação leva a um quadro de anemia. Beleza? Estava agora lembrando que eu troquei, né, o fígado com o baço. Tem até uma piada para isso, você sabe? Como é que o aluno de medicina faz para não esquecer onde fica o fígado, onde fica o baço? É só lembrar que o fígado é do lado direito do abdômen e o baço é do lado esquerdo. Cá fígado, cá baço. Agora não dá para confundir mais, né? Beleza. Então, gente, vamos falar sobre o aumento do número de hemácias. Como assim? Ó, eu mostrei para vocês a redução. Vamos agora ao aumento. Welder, existem situações em que a quantidade de hemácias vai aumentar? Sim. Eritrocitose. Gente, eritrocitose, ela acontece durante o desenvolvimento fetal e também a adaptação às altitudes. A adaptação às altitudes elevadas. Quando eu digo para vocês que a quantidade normal de hemácias no sangue fica em torno de 5 milhões, é para quem vive ao nível do mar, tá? Para quem mora em região de altitude elevada, vai ser diferente. E também é para um adúltero. No feto é diferente. No adulto, a concentração de hemácias fica em torno de 5 milhões. Galera, ó, no fetinho é em torno de 7 a 8 milhões por milímetro cúbico. Porque o sangue fetal é mais concentrado em glóbulos vermelhos que o sangue de um adulto. Essa é fácil. Lembrar que durante a gravidez, o feto não respira por conta própria. Ele está dentro do útero, mergulhado em líquido amniótico. Os pulmões do feto não recebem ar por enquanto. Todo o oxigênio que o feto precisa, ele retira do sangue materno, via placenta. Então, para roubar O2 do sangue materno, o sangue fetal é mais concentrado em glóbulos vermelhos, é para puxar mais oxigênio. Tranquilinho? E em relação às altitudes elevadas? Vamos aqui, vamos lembrar. Região de altitude elevada. O sujeito que sempre morou em Vitória, ao nível do mar,
resolve mudar. Ele vai morar lá em La Paz. La Paz, tantos mil metros acima do nível do mar, em busca de La Paz, né? Então, lembra, lá em cima, a pressão atmosférica é menor. Baixa pressão atmosférica. Dizem a física e a geografia que é o chamado ar rarefeito, não é isso? Ar rarefeito. O ar tem menor concentração de oxigênio. Então, o sujeito, chegando lá, não está acostumado ainda, não está adaptado ainda, o que acontece? Hipóxia. Baixa oxigenação tecidual. E o sujeito pode começar a passar mal no próprio aeroporto. O cara desce do avião, no aeroporto, inala um ar com menos oxigênio, já começa a se sentir fraco, meio tonto, falta de ar. Welder, são sintomas de uma anemia. Por que será, né? Tá faltando O2 nos tecidos. É que nem uma anemia, sintomas semelhantes. Beleza, jovem? O que vai acontecer? Olha só, todos os órgãos do corpo vão sofrer com a falta de oxigênio. Só que os rins e o fígado, ele de novo, gente, vão tomar uma providência. Olha o que vai acontecer. Rins, 80%. E fígado, uns 20%, vão produzir e secretar eritropoetina, o hormônio eritropoetina. Alguns vestibulares usam a sigla EPO, o hormônio EPO, eritropoetina, que faz o quê? Lembra? Já comentei com vocês agora há pouco. É o hormônio que, através do sangue, vai chegar às medulas ósseas e vai estimular a proliferação dos eritroblastos. Consequentemente, mais hemácias vão ser produzidas. Vai aumentar a produção de eritrócitos. O sujeito que saiu de Vitória, no sangue, com cerca de 5 milhões de glóbulos vermelhos por milímetro cúbico. Em mais ou menos 2 semaninhas, em cerca de 2 semaninhas, no sangue dele, a concentração vai chegar em 7, 8 milhões. Professor, então, lá, ele vai estar assim, vai se sentir bem energizado, bem forte. Não, menino, entenda, é para compensar. É para compensar porque o ar tem menos oxigênio. Ok? Situação contrária. A pessoa que sempre viveu, sempre morou em La Paz, resolve mudar aqui para Vitória, ao nível do mar. O que vai acontecer? Em 2 semaninhas, mais ou menos também, o baço e até o fígado dele vão destruir as hemácias em excesso. Em 2 semanas, ele vai cair de 8 para 5 milhões de hemácias, em média, por milímetro cúbico de sangue. Quer dizer, o nosso corpo, o nosso organismo, o ser humano, ele vai ajustar a concentração de hemácias no sangue para aquele nível de O2 na atmosfera. Pensa comigo, eritropoetina é um hormônio. Este hormônio é codificado por um certo gene. Existe um gene que comanda a produção de eritropoetina. Quer dizer que, de acordo com a quantidade de oxigênio que chega aos tecidos, às células dos rins e do fígado, nestes órgãos, este gene vai ficar mais ativo ou menos ativo. Matéria de genética, pessoal. Quando um gene aumenta ou reduz a sua atividade em função de um fator ambiental,
É a chamada norma de reação. Norma de reação do gene. Vamos fazer aqui uma analogia? Se você ficar várias horas ou dias pegando muito sol, vai fabricar mais melanina. Muita radiação UV, estimulando a produção de mais melanina. Menos radiação solar, menos melanina vai ser produzida. Viu? A expressividade do gene pode alterar de acordo com fatores ambientais. É o que acontece aqui. O sujeito ele vai se adaptar de acordo com a altitude onde ele se encontra, ou seja, de acordo com a concentração de O2 na atmosfera. Coisas da mãe natureza. Mais uma. A propósito, existem esportistas, atletas, alguns, é claro, né, que fazem doping usando EPO. Existe doping usando eritropoetina? Existe. Eritropoetina a gente pode encontrar nos hospitais, tem ampolas de eritropoetina, para tratar certas doenças da medicina, algumas formas de anemia, pessoal. Algumas formas de anemia, o tratamento é com injeção de eritropoetina. Tranquilo? Agora, detalhe, tem gente desonesta que injeta eritropoetina para aumentar a produção de glóbulos vermelhos. Que vantagem a pessoa vai ter? Vantagem? Durante a competição, o que vai acontecer? O sujeito vai carregar mais oxigênio, vai demorar a cansar, demorar a fadigar. Tranquilo? Vai ganhar mais força. Não, não é mais força, é mais resistência. Pensa comigo. Imagine você, um velocista e um maratonista. Velocista e maratonista. Qual desses dois pode ser beneficiado com injeção de eritropoetina? Velocista, que vai correr, por exemplo, 100 metros. 100 metros em menos de 10 segundos. Né, Bolt? Não justifica usar eritropoetina. A prova dura 10 segundos, o cara não vai nem se cansar. Tranquilo? Aqui ele precisa de força e velocidade, não de resistência física. Agora, maratonista, 42 quilômetros. Mais de 2 horas correndo, ou quase 2 horas correndo. Haja resistência física. Aí você vai precisar de transportar muito O2 para os tecidos. Entendeu a diferença? Para esportes de força e velocidade, o cara precisa de muita massa muscular. Aí é doping com testosterona, anabolizante para ficar desse jeito, certo? Agora, se for competição que envolva resistência e não explosão, não força, aí sim, eritropoetina. Eu não estou ensinando ninguém a se dopar não, tá? É que isso aqui já caiu em vestibular. Então, estou te deixando aí ciente. Eritropoetina, embora seja ilegal e imoral, ela pode beneficiar os atletas que participam de competições que envolvam resistência física. Provas de longa duração, tá bom? Gente, continuando o assunto sangue, hemácias, vamos para um gráfico? Gráfico? Tem gráfico. Gráfico, sim. A chamada curva de saturação. Curva de saturação da oxihemoglobina. Alguns usam a expressão assim, ó. Curva de dissociação da
oxihemoglobina. Percentual de saturação da oxihemoglobina, de acordo com a PO2. Quem? PO2. A pressão, a concentração do gás oxigênio. 100%. Você concorda que numa certa quantidade de sangue, as moléculas de hemoglobina ali podem estar no máximo 100% ligadas ao oxigênio? Em tempos de Covid, vou usar o oxímetro. Quero ver a saturação do sangue. Quer dizer, aqui no meu dedinho, aqui no meu sangue, quantos por cento da hemoglobina vão estar saturadas, ligadas ao oxigênio? 90%. Tá bom. Né? Se tiver muito baixo, é porque pode estar faltando oxigênio para os tecidos. Tranquilo? Gente, então, ó, no máximo 100%, tá? Welder, quantos por cento da hemoglobina ligados ao oxigênio em função da PO2? Como assim da pressão de O2? Gente, matéria de física, matéria de geografia. Vamos lembrar. O mar, a praia. Lembra? Ó, ao nível do mar, a nossa pressão atmosférica é de quanto mesmo? Ao nível do mar, pressão atmosférica 1 atm. Lembra? Uma atmosfera. Lembra quanto é que isso dá em milímetros de mercúrio? 760 milímetros de mercúrio. 1 atm. Lembrou da física? Tá. Agora, pensa o seguinte. Desses 760, de quanto é a pressão do oxigênio? Como assim, professor? É que no nosso ar, na nossa atmosfera, o gás mais abundante é o nitrogênio, 79% mais ou menos. O oxigênio, a pressão do O2, mais ou menos uns 18% do ar são de oxigênio. Aí o restante, bota aqui o restante, outros gases, né? Hidrogênio, metano, gás carbônico, outros gases menores, entendeu? Então, gente, lembrando, dos 760 milímetros de mercúrio, cerca de 20% só vão ser a parcela do oxigênio, tá? Se você fizer as contas, vai dar mais ou menos uns 140. 140 milímetros de mercúrio é a pressão parcial do oxigênio na nossa atmosfera. A maior parte vai ser de nitrogênio, né? Mais de 500 dos 760 vão ser só de nitrogênio, ok? Matemática básica, tranquilo? Então, professor, e daí? Veja, olha essa curva, é uma curva. Quando a pressão, a concentração de O2 na atmosfera está em torno de 80, mais ou menos em torno de 80, pessoal, a nossa hemoglobina, ela já está 100% ligada, saturada com oxigênio. Opa, maravilha! Na nossa atmosfera tem oxigênio suficiente para saturar a nossa hemoglobina 100%. Não vai faltar oxigênio para você aqui na atmosfera, tá? Tá, e daí?
Agora, Autobots, vamos rodar. Em preto, você está vendo a curva normal, tá? É a curva de dissociação da oxihemoglobina ao nível do mar em condições normais de temperatura e pressão. Agora pense comigo. E se por acaso uma pessoa começar a ter febre? Febre? É. E se por acaso o pH do sangue da pessoa começar a sofrer alteração? Ah, peraí. Como eu disse que essa aqui é a curva normal, então é bem assim, ó. Aqui eu estou considerando temperatura de 36 graus Celsius, que é a normal do corpo humano. Eu estou considerando um pH de 7,4, que é o pH normal do nosso sangue. Mas, e se o pH aumentar ou baixar? Como é que isso aqui vai mudar? Olha aqui. A curva em vermelho é o chamado desvio para a direita. O quê? Desvio para a direita. A curva em azul é a chamada curva em azul, é o desvio para a esquerda. Fatores que vão provocar o desvio para a direita. Ó, desvio para a direita. Olha a seta preta. Em vermelho, galera. Aqui é o aumento da temperatura corporal, a tal da febre. Ou então, a redução do pH, a tal da acidose. Desvio para a direita pode ser por conta do aumento da temperatura, febre. Corporal, ou então por conta da redução do pH sanguíneo. Ah, detalhe, o pessoal da química chama isso aqui de efeito Bohr. Um tal de efeito Bohr. Ô, Helder, mas por que isso? Vamos lembrar. Hemoglobina está ligada a oxigênio. Você sabia que cada hemoglobina liga-se até 4 moléculas de oxigênio? É isso mesmo. Cada hemoglobina liga-se até 4 moléculas de oxigênio lá no citoplasma das hemácias. Química. Quando você aumenta a temperatura, lembra dessa história? Lá no átomo, na eletrosfera do átomo, os elétrons giram mais rapidamente, ligações começam a se romper. Então, gente, você vai estar rompendo, quebrando ligação de hemoglobina com oxigênio. Quando a temperatura aumenta, ruptura dessas ligações, hemoglobina vai soltando mais rápido o O2 para os tecidos. Então, olha aqui, ó, em preto. Em preto, não era a curva normal? Ó, para esta pressão, eu tinha esta saturação da hemoglobina com oxigênio. Mas, ó, quando a temperatura aumenta, olha o que acontece. Para aquela mesma concentração de O2 no ar, eu agora vou ter menos hemoglobina saturada com oxigênio. Você entendeu isso aqui? Ó. Olha em vermelho. Para a mesma pressão de O2 no ar, quando a temperatura aumenta, eu vou ter agora menos hemoglobina saturada com oxigênio.
É porque a hemoglobina está liberando mais O2. Quando a pessoa está com febre, isso é legal porque os leucócitos vão receber mais oxigênio para fagocitar mais e fabricar mais anticorpos. Irado, não? Gente, em relação ao pH, é fácil. pH reduzindo 7,3, 7,2. Quando o pH começa a baixar, essa ligação aqui, ó, também rompe mais fácil. Quando acontece uma acidose, você também vai ter mais O2 sendo liberado pela hemoglobina. Então, ó, vai baixar a saturação, quer dizer, vai ter menos oxigênio ligado à hemoglobina. Por que isso é importante? Você lembra que quando alguém faz atividade física, o pH do sangue diminui? Atividade física, músculos respirando, mais gás carbônico, e isso foi mostrado em sistema respiratório, lembra? Mais gás carbônico no sangue, anidrase carbônica, formação de mais ácido carbônico, liberação de mais hidrogênios, lembrou? Aquela equação lá de sistema respiratório? Pois então, quando o pH sanguíneo começa a baixar, o que acontece durante a atividade física? A hemoglobina vai soltando mais O2. Para quem? Para quem? Para os músculos que estão em atividade. Quando alguém faz atividade física, a hemoglobina tem que liberar mais O2 para os músculos serem mantidos em atividade. Tudo perfeito, tudo se encaixa, não? Ok? E detalhe, ó, a curva em azul. Curva em azul é para redução da temperatura ou para o aumento do pH. Quer dizer, o desvio para a esquerda, ó, olha a seta aqui, ó, desvio para a esquerda. Para a direita é em vermelho, para a esquerda é azul, certo? Desvio para a esquerda acontece como consequência de uma redução da temperatura ou como consequência de uma elevação do pH sanguíneo. Fatores que podem alterar a liberação de O2 por parte das nossas hemácias, das nossas hemoglobinas. Desvio dessa curva para a esquerda ou desvio para a direita. Galera, este gráfico aqui também é clássico dos vestibulares, tá? É bom conhecer a curva normal de saturação da hemoglobina e os fatores que interferem nessa curva. Temperatura e pH. Bom, assim sendo, essa parte inicial de sangue, composição e hemácias, a gente encerra por aqui. Vamos ter depois uma aula específica sobre plaquetas e coagulação, envolvendo sangue, e mais uma sobre leucócitos e anticorpos, envolvendo imunidade também, tá? Um amplexo do macrófago e até o nosso próximo encontro. Galera, um abraço.